Olá, pessoal! Nós estamos indo para a nossa quarta conversa. Sabe quando é que esse tema me chamou a atenção? Quando há muitos anos atrás, eu vi nas páginas amarelas da revista Veja a ex-esposa do Luciano de Camargo falando da descoberta de uma traição. E quais eram os termos dela? A casa caiu, meu mundo desmoronou. A partir daí, eu passei a pensar, quer dizer, eu já pensava esse tema antes, mas daí eu resolvi escrever sobre isso. Como é que nós, humanos, lidamos com ganhos, com perdas e contradições a respeito desses ganhos e dessas perdas? Se a gente parar para pensar, gente, a vivência mental, psicológica de perda é muito mais marcada da nossa psique do que as de ganho. E isto tem sérias repercussões na nossa vida. Bom, aí, para pensar as questões de ganho e de perda, eu peguei algumas expressões do cotidiano, depois eu vou pegar uma situação da clínica e depois nós vamos ver contradições profundas que as pessoas vivenciam com relação a ganhos e perdas. Pensando várias expressões do cotidiano a respeito de ganho e perda, vamos pensar nessas. A casa caiu, fiquei sem chão. Eram expressões usadas pela ex-esposa dele, se referindo a uma traição, e depois isso se torna uma relação séria da parte dele. Outras expressões que a gente vê a respeito de perdas e de ganhos, subir na vida, descer na vida. Subir na vida se refere a um ganho envolvendo enriquecer. Descer na vida tanto envolve perder dinheiro quanto uma queda moral. Por exemplo, uma vez eu vi na Veja a seguinte expressão, que o ex-banqueiro tinha descido na vida, vivia agora em bares. Olha que interessante, gente, sendo homem, São Paulo, ainda assim se considera, eu estou pegando uma expressão popular que aparece numa revista como a Veja, ainda assim se considera que viver em bares era descer na vida. Olha que interessante. Também tem expressões como, meu mundo virou de cabeça para baixo. Sabe quem eu vi usando isso? Um garoto, frente à comemoração da formatura, o que é um ganho, só que ele tinha acabado de perder a mãe, muito amada, e que tinha tanto o incentivado a fazer essa faculdade. Pensem então como é complexo a gente lidar com ganhos e perdas na vida. Todos nós vamos ter que lidar com isso. Quem já não passou pela experiência ou vai passar de perder pais, de perder namorados ou até marido, a gente perde um emprego, perde um carro numa enchente. As vivências de perda são complexas. Quer ver uma outra situação interessante, terrivelmente interessante? Interessante para pensar, mas tem um drama. O Abílio Diniz, há alguns anos, num certo momento da vida, ele quase perdeu o filho amado num acidente. Então, frente à iminente perda do filho, sabe qual foi a expressão desse homem? Bilionário, dono de um vasto império, e ele tem uma rivalidade com um irmão, e ele era o irmão mais bem-sucedido. Aliás, ele foi designado pelo pai como o filho mentor da família depois que esse pai se fosse. Bom, este homem, frente a tudo isso, frente à possível perda do filho, ele diz, meu mundo caiu. Quando finalmente se descobre que esse filho está vivo, sabe o que esse homem faz? Manda os funcionários fazerem uma busca intensa e extensa dos amigos do filho.
quando a gente passa por perdas, todas as representações que a gente tinha, no caso dele, bilionário, poderoso, guerreiro, bem-sucedido, construtor de um vasto império, tudo isso desaba. Não é só o meu mundo caiu. A expressão revela que em situações de perda, aliás, é terrivelmente interessante, em situações de perda, as expressões que a gente usa se referem à queda. Sabe essa expressão também, meu mundo caiu? Eu já vi sendo usada por uma garota traída pelo namorado que ela muito amava. Nesse momento foi tão sofrido que ela... Bom, aliás, o namorado que a traiu trabalhava na loja da família e era um membro da família. Aí ela queria fugir da loja, fugir da cidade, não sabia para onde ir, não tinha forças para trabalhar. Vocês estão vendo o peso das relações, das situações de perda, de queda e como isso desorganiza o nosso eu, as nossas representações e às vezes a gente precisa de um grande trabalho para reorganizar tudo isso. Então, eu peguei várias expressões do cotidiano que revelam as nossas relações com perdas. Aliás, gente, quer ver uma outra coisa muito interessante para a gente pensar? Como é que a experiência humana de paixão é ligada à perda e à queda? Por exemplo, hoje em dia se usa pouco, mas uma expressão para se apaixonar em português era cair de amores por alguém. É cair. Então, paixão com queda. Vocês sabem que na paixão a gente deixa de pôr grande parte do amor da gente no outro, mas num patamar tão grande, tão maravilhoso, que a gente idealiza. Então, cai o investimento de amor na gente e eleva no outro. Aliás, paixão produz muito, tem um lado maravilhoso, mas produz muito sofrimento. Então, em português, cair de amores. Sabe como é que em inglês? Fall in love, que é cair no amor. Outra expressão para se apaixonar em inglês é lose one heart to, perder o próprio coração para alguém. Talvez ilustrando isso que a gente diz em psicanálise. A libido, ou o investimento de libido no próprio eu é desviado para o outro. Então, a expressão em inglês é lose one heart to someone, para outra pessoa. E em francês, sabe como é que é se apaixonar? Tomber amoureux. Acho que a pronúncia é essa. Cair de amores. Vocês estão vendo a relação entre paixão, cair, perda? É muito interessante a gente pensar essas expressões linguísticas. E aí, gente, vou dar um exemplo que também me chamou muito a atenção na época. Eu acompanhava uma paciente, aliás, eu gosto de todos eles, mas essa eu também gostava muito. Então, ela sempre se sentiu a filha menos valorizada, 2 filhos. Ela, a menos amada, a não amada, a não valorizada, a não enxergada pela mãe. Só que ela foi fazendo terapia, sem que eu incitasse a nada, mas ela ia falando para a mãe. Mãe, por exemplo, mãe, mas você dá um carro e um apartamento para o meu irmão? E eu estou com um carro velho e eu pago aluguel. Ela foi sinalizando para a mãe as diferenças de tratamento de um e outro. Até que num certo momento, depois de uma série de mudanças na relação, a mãe luta com ela, junto com ela, para que a filha, essa paciente, herde a casa da avó amada. Esta avó era aquela que na infância dela oferecia um lar amoroso, estimulou essa garota a estudar, a crescer. Quando essa paciente recebe por herança a casa da avó amada, na sessão seguinte
Pensa que ela vem alegre, feliz, celebrando o ganho da conquista? De jeito nenhum. Ela veio extremamente triste e com fantasias de morte. Então, vamos ver como é que a gente contraditoriamente é capaz de lidar com ganhos e perdas. Então, vamos pensar na casa. Qual era o significado dessa casa? Era a casa da avó amada, era o lar amoroso na infância da paciente. Ela finalmente tinha sido reconhecida como filha importante pela mãe e ela estava vivendo o alívio de sair do aluguel. Com todos esses ganhos, ela não podia celebrar a conquista porque ela ainda estava carregada do ódio pela mãe, pelo irmão, por ciúmes e etc. Então, trouxe essa série de questões para a gente pensar que muitas vezes as perdas que a gente tem no cotidiano, a gente sofre perdas. Um ladrão leva o seu laptop do carro e ele tinha a sua tese de doutorado. Uma enchente pega seu carro para o qual você trabalhou tanto. Mas as nossas perdas da vida real, atual, podem se somar com perdas do nosso passado e perdas também dos nossos ancestrais. Então, olha como essa questão de trabalhar com ganhos, perdas e as contradições que os envolvem na nossa psique é fundamental. A vida fica muito mais rica se a gente lida melhor com tudo isso. Obrigada por estarem comigo.